Bom, queria começar pelas questões internacionais, onde nós temos vários acontecimentos que servem para balizar uma análise da situação política nacional, começando pela enorme crise que se desenvolve na Europa, na União Europeia, com a questão italiana, né? A burguesia europeia, né, ligada ao sistema financeiro internacional, ao sistema especulativo, os grandes bancos alemães, franceses, britânicos, procuraram evitar em todos os países da Europa que a direita, que a gente poderia dizer também que é uma extrema-direita, chegasse ao poder em vários dos países fundamentais da Europa. Derrotaram a extrema-direita na França, né, a Frente Nacional da Marine Le Pen, conseguiram fazer recuar os setores mais direitistas da política britânica num primeiro momento, que foi uma ameaça muito grande, alguns anos atrás. Conseguiram impor uma derrota à política da extrema-direita em vários países do norte da Europa. No entanto, apesar de todo esse esforço para manter sob controle do grande capital financeiro internacional os países centrais da Europa, um dos principais países acabou escapando do controle dos banqueiros e foi obrigado a formar um governo comandado pela extrema-direita italiana, né? Uma extrema-direita que tem um programa econômico que se choca com as imposições dos bancos internacionais, né? Existe aí toda uma apreensão, uma crise, né? Uma situação de instabilidade. O mercado financeiro internacional, os grandes capitalistas estão no aguardo para ver até que ponto, né, a extrema-direita vai conseguir impor o seu programa político. Somando-se essa situação à situação dos Estados Unidos, né, onde há um governo que também se choca numa série de questões com o capital financeiro internacional, nós temos aí um agravamento da crise de grande magnitude. A expectativa aqui da Europa dá para perceber, observando a imprensa local, que a apreensão com os italianos é enorme. Alguns, inclusive, acham que, embora a extrema-direita italiana não vá se retirar da zona do euro imediatamente, eles acham que, dada a decomposição econômica italiana, a dívida pública do Estado italiano e tudo mais, essa situação poderá ser uma situação inevitável. Se isso acontecer, já com a saída dos britânicos da União Europeia, né, nós teríamos aí uma política de franca liquidação da União Europeia. Se a gente levar em consideração o que está acontecendo na própria Alemanha, onde existe toda uma dificuldade no sentido de levar adiante a política do principal setor capitalista da União Europeia, né? Esses dias aqui abriu-se uma crise bastante grande entre os dois partidos da direita liberal, né? Dentro do governo alemão, e isso é um prenúncio do profundo esgotamento da política neoliberal europeia. Enquanto a maior parte das pessoas aí acha que a situação europeia é uma situação extremamente boa, que a situação vai se desenvolver positivamente, nós estamos, na realidade, assistindo os estertores do regime político neoliberal e do regime político europeu de um modo geral.
crise muito grave, que, como sendo grave, se desenvolve lentamente, mas, de qualquer maneira, ela se desenvolve com uma relativa segurança. Esse é o pano de fundo geral. Nós temos outros acontecimentos que são menos significativos, né, como o acordo dos Estados Unidos com a Coreia do Norte, mas que mostra que foi interpretado pelos analistas da direita como um recuo da política imperialista norte-americana, acompanhando o que já estava acontecendo, o que já havia acontecido na Síria. Então, nós temos aí uma situação de crise muito grande. Essa situação de crise ela é importante porque muita gente analisa que a situação econômica mundial seria favorável para o imperialismo nesse momento, né? Os Estados Unidos têm um crescimento do PIB, que é interpretado por muita gente como sendo muito positivo, a diminuição do desemprego formal, que não significa de forma nenhuma redução da situação de miséria muito alastrada que nós temos nos Estados Unidos, mas, na realidade, as coordenadas políticas que estão intimamente ligadas à economia, elas mostram um outro panorama, né? Mostram um panorama de enfraquecimento do sistema imperialista mundial no seu conjunto, e esse enfraquecimento vai levar a uma situação de crise econômica bem mais aprofundada. Eu acho que a gente deveria prever aqui, né, ou pelo menos cogitar a hipótese de que se aproxima aí uma crise, uma situação crítica maior do que a situação de 2008.